agora, no Metrópolis. Para um homem, entregar-se a um amor pode significar uma simples aventura. Para uma mulher, tem sempre algo de trágico e definitivo. Essas listas eu encontrei na Alemanha, num arquivo provincial. E lá eu comecei a seguir a pista. Olá, boa noite, bem-vindos! O Metrópolis de hoje traz para você uma conselheira sentimental, uma solteirona madura, bem-sucedida e milionária. Mas eu adianto que alguns de seus mantras vão deixar a mulher moderna de cabelo em pé. Mas tudo que Mirna, esse é o nome dela, tudo que Mirna quer é uma vida melhor para todas nós. Ela acredita no amor e ela diria também que não é fácil viver num mundo dos homens. As respostas inspiradas dela para problemas amorosos estão no espetáculo Mirna Sou Eu, baseado em uma coluna escrita por Nelson Rodrigues sob o pseudônimo de Mirna. O ator Nilton Bicudo também se transforma nesta mulher misteriosa que no fim dos anos 40 recebia centenas de cartas desesperadas no Diário da Noite. Se as pessoas soubessem o que as outras fazem entre quatro paredes, ninguém mais se cumprimentava. Olá, olá, minhas ouvintes. A primeira carta de hoje é de Isaura. Isaura está preocupada, ela quer saber sobre a fidelidade no amor. Bom, Isaurinha, vamos raciocinar juntas, meu bem. Bom, em primeiro lugar, entre o divórcio e a traição, é preferível a traição. 1000 vezes a traição. A mulher normal, equilibrada, é capaz de amar 1, 2, 3, 4 homens ao mesmo tempo. E eu acho que a fidelidade devia ser facultativa, porque o bom é aquele que faz o bem, podendo fazer o mal. Isaura, meu bem, você não deve se preocupar com isso, porque o adultério não depende da mulher. O adultério depende do marido, da vocação do marido. Tem homem que já nasce marido enganado. Eu tenho uma amiga já, senhora, que trai. Quando eu perguntei a ela por quê, ela respondeu: ele sua nas mãos. Agora não esqueça, Isaura, o marido não deve ser o último a saber. O marido não deve saber nunca. Porque tem coisas, minha filha, que a gente não confessa nem para o padre, nem para o médico, nem para o psicanalista e nem para o médium depois de morta. Continuamos o programa. A próxima carta tem um pseudônimo engraçado. Caco, Caco, Caco. Espero que você não esteja um caco. Caco, escreve-me e já confessa logo de cara que namorou-se de uma jovem, foi correspondido por ela. Bem, Caco, até aí morreu Neves. Caco tem 47 anos e a moça em questão tem 16. É um pedófilo. Somos contra, Caco. Isso é caso de polícia. Bom, encerramos o programa de hoje por aqui. Na próxima semana eu prometo comentar com vocês a tragédia de Jandira, uma que fracassou como namorada, noiva, esposa, mãe, sogra e avó. Gente, Jandira, agora Mirna, eu tenho uma dúvida. Você que entende tudo de relacionamentos amorosos, por que é solteira? Bom, Adriana, minha querida, antes só do que mal acompanhada. E a pior solidão que existe é a do sexo sem amor. E a da companhia de um paulista. Eu queria chamar o Nilton para sentar aqui com a gente, ou a Mirna, ele já aqui encarnado. E muito obrigada por fazer esse programa aqui ao vivo para os telespectadores metropolitanos. Obrigado a você, linda mulher. Ah, que delícia, que engraçado que é ver você falar assim grosso e cruzar a perninha. Pois é, que com essa saia não tem outro jeito, viu? Agora, você escolheu alguns trechos aí da Mirna, agora trechos inclusive até meio libertários para a mulher, né? Mas ela também dava alguns outros conselhos aí, o Nelson dava alguns outros conselhos na coluna que eram bem
reacionários, é para a mulher ficar ali no lugar dela, inclusive até aceitar a traição e tudo mais, não era? Exatamente isso, Adriana. Ele tinha um lado meio machista e essa dialética dele é que é bonita, que é saborosa, porque ele defende a mulher, ele é um homem que se veste de mulher para fazer essas crônicas no jornal, como Mirna, e ao mesmo tempo tem um lado machista. Ele diz muitas vezes a mulher é uma escrava espontânea, infeliz da mulher que não sabe perdoar, essas coisas. Infeliz da mulher. Eu peguei uma porque essas crônicas estão reunidas num livro, né? E aí eu peguei uma daqui, olha. Ai de nós, para a mulher é muito difícil conciliar o amor próprio e o amor de um determinado homem. Ali, você coloca ali a mulher numa condição de que ela tem que... É responsável pela manutenção, né, do lar, da ordem e tudo mais. Exatamente. Né? Difícil, final dos anos 40, né? Mas acho que é uma realidade mesmo. Você sabe que eu adoro as mulheres no sentido da sabedoria feminina. Eu acho que o Nelson tinha essa força também de ser um autor genial e de, incorporando a Mirna, trazer para a cena mulheres muito fortes, dramáticas, emocionantes. Em todas as peças dele, as mulheres são assim. Tem uma frase que eu acho que equilibra bem esse jogo dele entre homem e mulher, que ele diz sobre a diferença entre ser pai e ser mãe. E aí existe uma grande diferença mesmo. Em face do amor, diz ele, o homem e a mulher têm atitudes diferentes. Porque para a mulher é muito mais definitivo e muito mais forte a maternidade do que muitas vezes a paternidade para um homem. É verdade. Bom, e eu queria saber da sua transformação, e você está aqui já todo montado, mas a gente acompanhou você se transformando, e demora um pouco, né? Dá uma olhada. E não esqueçam, sem paixão não se chupa nem um chicabom. Já sem a peruca é mais fácil, né? Porque se não incorpora, é difícil até falar com essa peruca, não é? Pois é, eu Milton? peço desculpas aos telespectadores. Eu sei que eu fico mais bonitinho de peruca, mas vamos sem. Essa coluna, foi uma coluna que ele teve ali num curto período, no final dos anos 40, a gente está falando do Nelson Rodrigues, e... que foi, assim, tinha muito mistério, né, de quem seria essa Mirna, teve uma propaganda toda, quem é Mirna, como ela é, e as mulheres mandavam cartas para o jornal mesmo, mas você transformou isso num programa de rádio, você e o Elias Andreato, seu diretor, por quê? Exatamente. O Elias Andreato teve essa ideia brilhante, que é um homem de teatro que é, acho que o principal diretor hoje aqui em São Paulo, no Brasil, das peças. O Elias realmente é um cara envolvido com teatro até o pescoço. E ele teve há alguns anos essa ideia de trazer essas crônicas do Nelson para o teatro. E a maneira de teatralizar isso era transportar para um programa de rádio, inclusive uma homenagem que ele faz aos profissionais do rádio, que é um veículo que ele é apaixonado, sempre adorou e tudo mais. Desde a época que ele morava no interior do Paraná, ele ouvia muito rádio, ali despertou a vontade dele em ser ator, em ser um diretor. Então ele faz essa homenagem também em relação à rádio. Mas o rádio aproxima a gente, né? E aproxima o público de você também, né? Dessas questões todas. É um espetáculo pra gente dar risada, Nilton? É um espetáculo para dar risada. Aliás, tem uma frase no espetáculo que resume bem o humor do Nelson, a acidez e a lucidez do Nelson, que é assim, os homens mentiriam menos se as mulheres fizessem menos perguntas. Que absurdo! As mulheres e os homens gostam muito dessa frase. Mas a gente pergunta bastante mesmo. Você teve que preocupações na hora de se caracterizar de Mirna? Ela é fina, eu adoro essa roupa dela, eu acho elegantíssima. Essa roupa dela é do nosso querido Fábio Namatame, que é uma fera, né? Eu fui cercado por gente muito boa, começando pelo Elias, que me deu de presente esse roteiro e a direção, que é um projeto antigo dele, e acertou muito, né, nessas escolhas. O Fábio Namatame fez o figurino, o Elias, o Jonathan Harold fez uma trilha de época muito bonita. A gente tem propaganda, jingles de época, dos anos 50. Então, teve esse acerto. Ela é uma mulher fina, realmente, e a minha preocupação maior foi não fazer uma caricatura, que foi o direcionamento que o Elias me deu. Ela é uma mulher que ela não está calcada no extremo feminino, não. Ela é uma mulher de opiniões, ela é uma mulher forte, ela é uma solteirona, convicta, é uma mulher que sofre de solidão e que defende as mulheres e que também sabe da força do homem na vida delas, nas vidas delas. Então, a preocupação em não
fazer uma caricatura, uma referência da Xênia, aquela grande apresentadora, jornalista que a gente teve no começo dos anos 70 aqui em São Paulo, que eu assistia muito, inclusive, uma mulher muito inteligente, e também uma referência de uma tia minha, que eu falo isso bastante para as pessoas, porque até uso um anel dela na peça, porque é uma tia que me ajudou muito, me incentivou muito no teatro, e era uma solteirona também, dessas bem rodriguianas. Que maravilha! E eu acho maravilhosa esse paradoxo, eu acho maravilhoso esse paradoxo da Mirna ser um pseudônimo do Nelson Rodrigues e de um ator, de um homem travestido de mulher, né? Isso também ajuda um pouco nessa composição, né? Desse texto, né? Com certeza, faz com que a peça chegue com bastante força no público. Foi a sacada do Elias, de fazer isso, esse jogo entre o homem e a mulher. Mesmo porque no Brasil a gente tem esse gosto. O público gosta muito de ver o homem fazendo mulher, esse transformismo em cena, a chanchada, o teatro de revista, o humor, está muito presente no imaginário do brasileiro. Então é sempre bacana, assim, as pessoas recebem muito bem. Muito bem. Parabéns, está em cartaz agora, novamente voltou, né, essa temporada, aos sábados. Aos sábados, às 18 horas, um horário bem assim, matinê, na Livraria Cultura, lá no Teatro Eva Herz, que é um teatro muito aconchegante. E aí a pessoa pode chegar, tomar um café, curtir um pouco a livraria, vai ver um espetáculo mais cedo, às 6 horas. Muito bem. É um prazer conversar com você sempre. Parabéns, viu, Milton? Muito obrigado, Adriana. Posso só fazer um agradecimento? Pode. Agora eu tenho um apoio, um patrocínio da Unimed Seguros Unimed, e isso vai me permitir viajar pelo Brasil todo no segundo semestre. Então eu estou muito agradecido. Boa viagem. Obrigado, Bom espetáculo. Queridos. Pois bem, a gente fala de música agora. Os mineiros do Skank estão preparando disco novo ainda para este primeiro semestre, está prometido o lançamento. O álbum foi gravado nos estúdios Abbey Road, onde os Beatles gravaram todos os seus discos. O Skank lançou o primeiro clipe deste trabalho novo. Você vai ver que o clipe é cheio de hashtags, que os fãs podem usar um aplicativo de vídeo para reproduzir os trechos sugeridos aí pelo grupo. E o formato é enquadradinho, porque é para reproduzir a tela do telefone celular. Dá uma olhada. A gente mostra um trecho de Ela Me Deixou e volta após o intervalo. Olinda ergueu-se ouro quando ela trouxe esse lugar. Vida e a paz reinou, suave então. Aquilo que era pouco multiplicou até bastar. No rio pôs água doce, o sal no mar. Ela me deixou suave. Era linda a vida quando ela partiu, deixou saudade. O músico e produtor César Camargo Mariano fez agora à noite a primeira de 2 apresentações com uma formação inédita. Ele e mais 6 instrumentistas se reuniram para tocar no festival Música em Trancoso. O resultado foi tão bom que eles resolveram prolongar a experiência. Vivendo há mais de 20 anos nos Estados Unidos, César Camargo Mariano vem pelo menos 2 vezes por ano ao Brasil. Dura assim cada vez, 2 meses. Essa vez, por exemplo, eu estou 3 meses que eu estou aqui. Muitos não sabem, principalmente entre a nova geração, mas César já foi um dos nomes mais atuantes da música instrumental brasileira. Ganhou até um Grammy pelo conjunto da obra. Experimentar é quase uma necessidade. Daí a formação inédita do septeto que ele pilota nesta micro-temporada. Eles nunca tinham feito septeto. Eu gravei um disco em 1900,
chamado Octeto de César Camargo Mariano, com 5 sopros. Mas com 3 sopros não. Eu fiz pela primeira vez lá em Trancoso há 3 edições atrás. E funcionou muito bem. Aí eu repeti no ano passado. E repeti esse ano e ficou bem legal. Aí todo mundo topou de fazer uma apresentação aqui. Quem é que está tocando com você? Tem 3 sopros, piano, baixo, bateria e violão. A bateria é o Thiago Rabelo. Um jovem também baixista chamado Cidiel Vieira. Excelente, baixo acústico, baixo elétrico. Conrado Góes, guitarrista. Aldo Versolato, tocando flauta, sax, barítono. Josué dos Santos tocando flauta, saxoprano e sax alto. Depois temos o Valmir Gil tocando trompete e flugelhorn. Tirando o Gil e eu, é tudo molecada, né? E o repertório? Tem a música do Djavan, o Avião, tem o Odeon do Ernesto Nazaré, O Que é Amar, do Johnny Alf, só com um trio. Tem o Crying, uma música que eu fiz chamada Crying. Crying é um choro? É um choro. É um choro mesmo. É um choro mesmo. Um choro bem... Que você compôs nos Estados Unidos? Compôs lá nos Estados Unidos. O septeto se deu tão bem que... Já pintou um disco também, a proposta de É mesmo? um disco. Olha que legal. Junho. E a vontade de ir para Trancoso? A gente faz o quê, hein? Abafa. Vamos lá. Volta e meia somos surpreendidos com a descoberta de uma importante obra de arte desaparecida desde a Segunda Guerra Mundial. No período de dominação nazista, verdadeiros tesouros foram saqueados e destruídos. Entre as muitas peças ainda perdidas estão quadros de Van Gogh, Klee, Monet, Rafael. Toda essa história é contada no livro O Museu Desaparecido, do jornalista e pesquisador porto-riquenho Héctor Feliciano. Seu livro investiga um assunto bem polêmico, né? E esse roubo de obras de arte durante a Segunda Guerra Mundial. É a primeira vez que utilizam-se os métodos da contabilidade moderna, da espionagem, da inventarização das coisas para fazer o roubo. E para mim era muito importante de poder contar a história dos nazistas que fizeram esse roubo. São inventários muito precisos, pormenorizados, e pois esses quadros, essas listas eu encontrei na Alemanha, num arquivo provincial. E lá eu comecei a seguir a pista. Agora foram anos de pesquisa, né? Foram 8 anos? 8 anos. Essa é uma edição que já você tem agregado... 70 páginas, a original, que foi a francesa, sim. E depois eu agreguei muitas das situações novas que têm surgido quando o livro é publicado num país. Inclusive, a sua pesquisa te levou a encontrar obras. Sim, eu encontrei mais de 3.000 obras de arte. E desde que o livro tem sido publicado na França, tem mais de 60.000 obras que são restituídas aos donos. Quantas obras, mais ou menos, você estima aí que foram saqueadas naquela época? E na França tem 100.000. Para compreender o que são 100.000 obras, a coleção nuclear do Museu de Arte Moderna de Nova York, do MoMA, faz 2.500 peças. Nossa. 100.000 é
É muita gigantesco. coisa. É muita coisa. Tem roubado móveis, 500 mil de móveis e 1 milhão de livros e manuscritos. Na França somente. Só na França? Só na França, sim. O Hitler encabeçava tudo. Sim. O Hitler, de todos os ditadores da época, o Hitler é o único que tinha um interesse real na arte. Ele começou, quando era muito jovem, ele tentou ingressar na Escola de Artes de Viena 2 vezes, não pude. E depois ele tentou ingressar na Escola de Arquitetura, não pude. E depois ele era um homem que se interessava muito na arte. Tem um filme hoje que é o Caçadores de Obras-Primas, sim. que fala um pouco disso, né? Como é que você faz a relação aí do livro com esse filme? Sim, o meu livro, o filme basa-se num livro. Sim. Mas o meu livro é o primeiro que saiu. O meu livro tenta encontrar as obras. O filme fala muito do exército americano e a história do mundo vista por Hollywood. É muito diferente da história real. No mundo de Hollywood, o exército americano faz tudo, é sempre é sempre o ganhador de tudo, e sem ele o mundo não existiria, mas não é verdade. A gente continua falando de preciosidades. Um rascunho até então desconhecido da autobiografia de Jean-Paul Sartre está indo a leilão. O manuscrito é do livro As Palavras, de 1964. Segundo especialistas, o conteúdo traz passagens que não entraram na versão final e que dão um tom ainda mais pessoal. O lance inicial será de 40 mil euros, mas a expectativa é que o preço de venda seja por volta de 50 mil euros, ou seja, 150 mil reais. Dá uma olhada nessa raridade e a gente volta depois do intervalo. Acontece amanhã um show de lançamento de Castrupismo, do músico percussionista Guilherme Castrup. A apresentação será às 9 da noite no Teatro do Sesc Pompeia. Vale a pena, viu? Vai ter participação de Edgar Scandurra, Benjamin Taubkin e Zé Pitoco. E a gente encerra o programa de hoje com um presente para você, com a participação do Castrup, quando ele veio mostrar este novo trabalho aqui no nosso estúdio. Aproveite, boa noite, muitos beijos e até amanhã. O corpo existe, pode ser pego. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo. O corpo existe porque foi feito, por isso tem um buraco no meio. O corpo existe dado que exala cheiro, em cada extremidade existe um dedo. O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. O corpo tem alguém como recheio.
existe, pode ser pego. É suficientemente opaco para que você possa vê-lo. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo.